Olá, bom dia, bom dia, bom dia. Paz e graça a todos, que o amor do Senhor Jesus seja constante em nós e por nós, e que possamos em todo o tempo glorificar e exaltar o nome do Senhor Jesus. Se você ainda não é inscrito no canal, se inscreva e não deixa de deixar o seu like, o likezão, aquele like abençoado, porque isso impulsiona o canal, tá bom? Deus abençoe e compartilha o link com alguém. Como eu sempre digo aqui, sempre terá alguém precisando de ouvir a simplicidade dessas palavras aqui, porque as palavras elas vão aonde a gente não pode. As palavras elas fazem o que a gente não pode. Então, se as palavras ela têm esse poder, que você possa compartilhar e abençoar a vida de alguém, porque sempre por aqui há uma porção diária para mim e para sua vida, de segunda a sexta, viu? Bora lá. O texto que eu estou hoje é Jó capítulo 1. E o versículo é o primeiro. Na terra de Uz havia um homem chamado Jó, e era um homem íntegro e justo, temia a Deus e evitava fazer o mal. Você já pensou uma vida sem culpa? Uma vida dentro da característica perfeita? Dentro da postura de eu estou tranquilo porque eu sei o que eu estou fazendo, então eu não carrego a culpa, eu não carrego a responsabilidade da inércia, eu não carrego a responsabilidade de poder fazer e não fazer. Pois bem, havia na terra de Uz um homem chamado Jó, e este homem era íntegro e justo. E além de ser íntegro e justo, ele temia a Deus. Ele temia a Deus não no sentido de ter medo de Deus. Esse temor que Jó tinha de Deus era um temor de reverência, um temor de respeito, um temor de entendido de que Deus está sobre todas as coisas, e sendo Deus sobre todas as coisas, o que Jó deveria fazer era reverenciá-lo e obedecer à sua vontade. Há um tremendo senso de liberdade em se viver uma vida sem culpa. Há, há um tremendo senso de liberdade, há uma convicção tremenda nas pessoas que procuram viver sem culpa. E Jó era alguém sem culpa. Quando olhamos para Jó, o texto já apresenta Jó um homem íntegro, um homem justo, um homem de caráter ilibado. Nem Satanás e nem ninguém poderia acusar Jó, porque Jó ele procurava fazer tudo que era correto, tudo que era certo, tudo que era reto, tudo que era honesto era o comportamento de Jó. E isso estava embutido em Jó. Ele era assim. A vida dele era levada assim. Mesmo nas provas, mesmo nos momentos mais rigorosos da sua vida, Jó ele permaneceu acima da reprovação, ao ponto de Deus ele falar: tem visto o meu servo Jó, homem íntegro, justo, reto. E aí Jó é colocado à prova. Em Atos capítulo 24, versículo 16, o apóstolo Paulo disse que ele buscava diligentemente se relacionar com pessoas de tal maneira que nunca precisasse se arrepender dos seus atos. Olha o que Paulo fala em Atos capítulo 24. Ele disse que buscava diligentemente se relacionar com pessoas de tal maneira que nunca precisasse se arrepender dos seus atos. Quando nós olhamos para nós e tiramos lições desses princípios aqui, desse princípio de introdução, dessa reflexão,
nós aprendemos que esse também deve ser o nosso desejo, deve ser o que precisamos ansiar no Senhor. No livro de Apocalipse também vai falar algo interessante. Apocalipse capítulo 14, versículo 5. Ele vai mostrar que os que estarão no céu serão encontrados sem culpa. Olha o que Apocalipse lança aqui agora. Os que serão encontrados no céu, ou os que estarão no céu serão encontrados sem culpas. Quando a gente olha para nós, e aí a gente vê, poxa, então será que eu não vou conseguir? Porque se eu acordo já estou pecando, se eu abro os olhos já estou pecando, eu já estou falhando, já estou errando, como que eu vou chegar no céu sem culpa, né? Como que eu vou chegar no céu na condição de receber a promessa de Deus? O que a gente tem que pensar e entender que essa condição não significa que eles nunca pecaram aqui na terra, que os homens que nos antecederam nunca pecaram, nunca falharam, nunca erraram aqui na terra. Mas uma coisa a gente tem que levar em consideração, e isso é fato, tá? A gente tem que levar em consideração que o que aconteceu foi que Deus perdoou todos os seus pecados e lhe cobriu com a sua justiça. E da mesma forma Deus faz conosco através de Jesus Cristo. Deus perdoa todos os nossos pecados e nos cobre com a justiça de Jesus Cristo. E isso vale muito a pena entender e compreender e viver sobre a justiça de Jesus Cristo, sobre a justiça do nosso Senhor Deus. Porque ela é perfeita. Porque ela é perfeita. Por isso que alguém sem culpa não significa ser perfeito, mas que em todas as situações nós procuramos fazer o que é correto, nós procuramos fazer o que é certo, o que é honesto, o que é digno, o que é plausível, o que é benéfico à vida do outro. Porque se nós pecarmos contra alguém, o que nós devemos fazer é confessar o pecado e pedir perdão. Se eu falhei, se eu errei, o mais certo a se fazer é: eu errei. Ainda que a pessoa nem saiba que você fez algo contra a vida dela, vá lá, peça perdão. Já aconteceu comigo de eu pensar coisas de pessoas e quando eu fui conversar com pessoas, ser totalmente diferente. E eu falar: perdão, meu irmão. Eu estava com um pensamento tudo ao contrário contra você. Já aconteceu de pessoas chegarem em mim: pô, perdão, Sadraque. Eu pensei mal de você. Eu pensei mal sobre o que você estava falando. Já aconteceu. E isso é procurar viver uma vida reta, uma vida justa, porque ninguém é perfeito. Outro ponto que vale a pena a gente pensar, se nós pecarmos contra Deus, o que nós devemos fazer? Nós devemos nos arrepender e começá-lo a obedecer. Provérbios capítulo 28, versículo 3, ele nos dá o norte para isso. Frequentemente, a maneira como nós vamos nos lidando com os nossos pecados é tão importante quanto o pecado em si. Deixa eu ler isso aqui de novo. Frequentemente, a maneira como nós nos lidamos com o pecado é tão importante quanto o pecado que em si cometamos, né? Ou que em si acontece. Quando nós vemos uma transgressão e não procuramos um meio de resolvê-lo, ou seja, nós temos que procurar ser sem culpa na maneira como lidamos com cada situação. E aí vem um ato muito grave, que é fácil de nós cometermos. É fácil de nós cometermos.
Se nós procurarmos viver uma vida de esconder pecado, negando a oportunidade do perdão, do arrependimento, de justificá-lo, ou seja, ocupar outros, terceirizar a responsabilidade, ou seja, a ofensa ela é original e se torna muito pior, porque além de nós pecarmos, nós estamos colocando outro responsável, sendo que a culpa é nossa. Precisamos pensar muito bem nisso. E quantos pecados a gente comete terceirizando a responsabilidade? O pecado é meu, eu cometo, eu falho, eu erro, eu faço as coisas acontecerem de uma forma errada e eu terceirizo. Ah, não, eu fiz isso por causa do fulano, eu fiz isso por causa do cicrano, eu fiz isso por causa do Bertrano e por aí vai, terceirizando a responsabilidade, sendo que ela é exclusiva minha. O que nós devemos fazer então, para a gente concluir? Você já se tornou sem culpa em sua maneira de lidar com Deus? Já pensou nisso? E com as pessoas? Quando nós falhamos em tratar com pessoas, o que nós fizemos? Quando nós falhamos com pessoas, quando nós erramos com pessoas, o que nós fizemos? O que nós devemos fazer então? Essa é a resposta. Nós devemos estar sem culpa, sim, quando nós reconhecemos os nossos erros, as nossas falhas, os nossos pecados, e vamos lá e confessamos, e arrependemos, e pedimos perdão, e não cometemos mais o erro. Eu não estou dizendo que a gente não vai cometer outro erro amanhã, a gente não vai falhar outro dia. A gente vai falhar porque somos seres humanos. Mas a prática de pedir perdão, a prática de reconhecer o erro, a prática de reconhecer que errou, que falhou e tá ali para pedir perdão, ter a oportunidade do recomeço é muito importante. Nós devemos estar sem culpa, sim. Então devemos fazer tudo o possível para corrigir os erros e reconciliar-se com todos às nossas voltas. O relacionamento que foram quebrados, quantos relacionamentos quebrados, né? Quantas faltas de verdade. Outro dia um amigo meu me aconselhou sobre uma situação. Vá lá, conversa com o cicrano, conversa com o Bertano, se reconcilia, cara. Reconcilia. Isso está dizendo sobre você, não sobre o outro. E é difícil isso, viu? É difícil isso. Mas não é impossível. Sabe por que não é impossível? Porque se nós somos dotados do amor do Senhor Jesus, cheios do amor do Senhor Jesus, Ele nos capacita para fazer aquilo que precisa ser feito. Ou seja, todos os relacionamentos que foram quebrados, há um profundo senso de paz para aqueles cujo caminho é sem culpa. Viver sem culpa é possível quando procuramos fazer o que é correto. Uma vida sem culpa, ela é possível quando procuramos fazer o que é correto. Deus abençoe, ótima quarta-feira, que o amor do Senhor Jesus esteja na sua vida e que o nome dele seja glorificado em todo o tempo através das nossas vidas, porque dele e para ele e por ele são todas as coisas. Tchau.